Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E no programa de hoje vamos falar de seleção brasileira. Temos jogos das eliminatórias, quartas de final da Copa do Brasil, jogos da volta estão chegando. Tem ginástica rítmica, capixaba ganhou a medalha de prata no último Mundial, além também da Fórmula 1 com o Gran Premio d'Italia. Tá bom meu sotaque, Vitor Fontes? Perfeito, maravilhoso. Meu italiano tá bom, Mariana? Buongiorno. Buongiorno a tutto. Falando de italiano, temos que falar de Carlo Ancelotti, temos que falar de seleção brasileira, que venceu o Chile. Belo gancho, parabéns. E venceu muito bem. Isso aí, venceu muito bem. Maracanã, pena que não estava lotado, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores sobre isso, porque não é o público que já acompanhou a seleção brasileira, mas foi muito legal ter visto, principalmente a partir do segundo tempo, quando o Paquetá e Luiz Henrique entraram. Eu adoro o Luiz Henrique. Eu estava até comentando de um meme que a gente tinha visto na internet logo após o jogo, né? Que no dia do julgamento do Bruno Henrique, Paquetá e Luiz Henrique pediram passagem ali no Maracanã. Eu, particularmente, adoro o Luiz Henrique, o jeito dele jogar. Tava especial ali no Maracanã porque tinham representantes, né, de todos os times aí dos 4 grandes do Rio e foi muito legal, a seleção brasileira precisava disso. Tá certo que o Chile não vive um bom momento, na verdade vive um péssimo momento, não só a seleção chilena, como todos os clubes aí, os campeonatos intercontinentais, mas fez o que tinha que fazer, foi bom demais e que continue assim, né? Sim, eu também gosto bastante do estilo do Luiz Henrique, é uma pena que ele tá jogando no Zenit, né? Sim. Que impede da gente assistir aos jogos dele. E é um nível de futebol mais baixo pelo futebol russo, não estar disputando torneios europeus, né? Apenas o russão, apenas o campeonato nacional. Enfim, ponto negativo também pela lesão do Caio Jorge, né? Que foi cortado da seleção na última sexta-feira, foi substituído pelo Andrés Pereira, né? Pode ser que desfalque o Cruzeiro na Copa do Brasil, no Brasileirão, enfim. Assim como o Matheus Pereira, que também teve lesão diagnosticada. E Caio Jorge, que entrou bem também, né? Quase fez gol. Isso, ele começou a jogada do segundo gol fazendo um pivô, depois foi correndo para a área. Enfim, é uma opção muito boa que o Ancelotti chamou. E o Ancelotti usou esse jogo contra o Chile para fazer os testes que precisava fazer e que foi com intenção de fazer, né? Nesses jogos da eliminatória, nessa parada, contra o Chile principalmente, porque contra a Bolívia lá no alto vai ser muito difícil. É uma situação assim, como diriam os professores de química, não estão na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Lá no alto, altitude, oxigênio, complica. Então, enfim, o Brasil fez um bom jogo, as substituições mudaram a cara do jogo, os caras entraram com um ritmo novo, com mais sangue, com mais gás. Valeu o teste, valeu, era para ser mesmo, 3-0, 4-0. E terça-feira contra a Bolívia vai com tudo, porque ainda joga a vida dela, né? Sim. Pode ir para repescagem, assim como a Venezuela, estão disputando aí a última vaga sul-americana para a Copa do Mundo. Enfim, Ancelotti deve continuar seus testes. Uma boa surpresa para mim, Douglas Santos, lateral esquerda. Muito seguro. Sim, gostei do Douglas Santos. Imaginei que fosse Caio Henrique o titular, mas foi Douglas Santos. Achei seguro, achei legal, que também joga no Zenit, né? Sim. Enfim, vamos ver como é que vai ser terça-feira. Eu vi alguns comentaristas falando, né? Tipo assim, eu senti um pouco até desmerecimento com relação ao Luiz Henrique e o Paquetá, que era tipo, os caras entraram mais no final do jogo, o Chile já tava meio cansado. Não, porque talvez se eles tivessem começado a partida, talvez eles não tivessem tido esse impacto todo. Mas, cara, não... Mas é pra isso que serve substituição, né? Exatamente. Pra mudar a cara do jogo. E assim, o Luiz Henrique, ele entrou, toda a bola que ele pegava, ele partia pra cima, sem medo. O terceiro gol, que foi o do Bruno Guimarães, ia ser um golaço do próprio Luiz Henrique. Se aquela bola não bate na trave, vai direto pro gol. Uma jogadaça dele com o Bruno Guimarães, que eu vejo muita gente contestando o Bruno, mas eu acho ele um bom jogador. Então joga num nível excelente, que é na Premier League. Eu acho que o Bruno Guimarães, o que pesa pra ele é porque não acompanharam muito o início da carreira dele, eu acho. As pessoas que costumam falar assim dele, né? Porque eu acho ele um ótimo jogador. Sim. O que pesa, o que eu ouvi de crítica foi que o Ancelotti demorou a mexer. Poderia ter mexido um pouco antes. Talvez o placar poderia ter sido até mais elástico, né? Sim, porque a seleção já estava num ritmo mais lento, mais blasé, e as substituições mudaram realmente a cara do jogo. E quando ele fez a substituição, foi muito rápido. Um minuto, impacto imediato, assim, isso. Impressionante. E eu vejo muita gente reclamando que o Brasil não tem jogadores nos times mais tops da Europa, que eu não sei o quê. Mas se a gente for ver aí os 3 gols, um joga no West Ham, outro joga no Newcastle e o outro joga no poderoso Chelsea, né? Aí sim, um time de verdade gigante. Tá bom demais. Né? Bicampeão do mundo. Contra o Chile, né? Tá Vamos bom deixar demais, esse gente. parêntese aí. Porque falta um cara que desequilibra realmente. Sim, de fato. Sim. Eu acho que
a volta do Vinícius Júnior ela pode ser muito importante para esse time. Viu muita gente querer falar do Neymar, mas assim, parece que tá cada vez mais claro que o Ancelotti não conta com craque santista, pelas declarações que ele vem dando. Tomara. Como ele vem falando sempre da condição física, o Neymar não tem conseguido ter uma condição física boa. Então eu acho que o Ancelotti não conta mais com o Neymar, a não ser que o Neymar consiga ter uma mudança, assim, fisicamente muito grande. Porque tecnicamente todo mundo sabe que ele é de outro mundo. Mas eu ainda acho que mesmo em qualquer situação o Neymar vai estar na Copa. Não sei por quê. Vocês acham que o Neymar ele aceitaria numa boa ficar no banco? Ele não tem escolha. Existe isso. Tem que aceitar, cara. Ele não vai ter escolha. Neymar, do jeito o Ancelotti é maior que ele, bem maior. Ou você fica no banco ou você não vai pra Copa. Acho que ele, né? Sim, mas ele, assim, se condicionando fisicamente, ele tem condições de ser titular dessa seleção. Um ano aí, né? Sim, porque a seleção realmente falta um meia criativo que faça a diferença. Vini Júnior na seleção é bem mais ou menos, né? Deixa a desejar ainda. Deixa a desejar bastante. Mas quem sabe com o Ancelotti, que ele se mostrou ser um excelente jogador no Real Madrid, ele volte às suas características que jogava no time merengue, né? Lembrando que o Vinícius não foi convocado para essa data FIFA porque estava suspenso contra o Chile. Só ia jogar um jogo, só ia jogar contra a Bolívia. O Ancelotti preferiu não convocá-lo, até por questão de altitude, como o Vitor também já falou. E eu gostaria de ver um time até mais alternativo do Brasil contra a Bolívia. Tem o Fabrício Bruno que poderia, acho que, jogar. Talvez o Neneca ou o Bento no gol. Dá uma mudança geral, assim, acho que na gol, seleção. No gol eu acho que não concordo, não. Acho que eu não gosto do Alisson. Eu particularmente não gosto. Mas eu acho que esses dois nomes aí não tem nada a ver. Neneca e o Bento? O Hugo Souza talvez sim, mas o Bento não. Não, o Hugo Souza... Vamos seguir. Vamos ouvir nossos torcedores. Temos participação aqui no Apitaí. Assim como os dois torcedores que mandaram o vídeo, você pode participar também, né? Aí. Nosso WhatsApp é o DDD 27 99880 1942. Vamos ver quem primeiro? O Isaac. O Isaac Vale, lá de São Paulo, Caçapava, vai dar seu pitaco aí sobre seleção. Fala, galera! O Brasil passou o carro no Chile nessa quinta-feira, né? 3-0. Apesar que não foi uma atuação muito convincente da seleção, jogou o suficiente para vencer e vencer bem. A última colocada na tabela das eliminatórias, o Chile já não tinha nenhuma condição de ir para a Copa do Mundo, nem mesmo para as repescagens, e ficou lá atrás esperando a seleção. O Brasil teve um pouco de dificuldade no primeiro momento de furar o ferrolho da seleção chilena, mas quando fez 1-0 abriu a porteira e mesmo nos momentos de oscilação dentro da própria partida, o Chile não conseguiu levar tanto perigo à seleção brasileira justamente por conta da sua falta de habilidade técnica. Para essa terça-feira, o Brasil tem um jogo muito difícil diante da Bolívia. A Bolívia ainda tem chances de ir para as repescagens. Precisa vencer o Brasil lá em El Alto, que fica até mais alto que La Paz. Vai ser um grande desafio para a equipe do Carlo Ancelotti, que, diga-se de passagem, não está acostumado com essas condições de jogar na altitude. Eu estou muito curioso para ver como o Brasil vai jogar lá e como ele vai reagir também. Eu estou um pouco preocupado até com o Carleto, como ele vai ficar lá na altitude. E por conta dessas condições todas, eu acredito que seja mais um amistoso de luxo e o Ancelotti não vai tirar muitas conclusões com o que vai ver em campo, porque realmente não tem como cobrar muito dos jogadores numa altitude de 4.000 metros. Amistoso de luxo a 4.000 metros contra a Bolívia, eu acho que é um pouco forte, né? Sim. Mas acho não deixa de também, ser... seleção perder para a Bolívia, ele falou que pode vir um empate e uma derrota. Nem a pau. Brasileiro não nem a mas pau. A Bolívia, se eu não me engano, é a segunda seleção que mais venceu o Brasil nas eliminatórias. Se eu não me engano, foram 3 vitórias na Bolívia. Mas não tem condições nenhuma disso. Mas concordo com um amistoso de luxo, assim, pelo fato de não ser um jogo que vale nada pro Brasil, né? Tipo, é um jogo só para testes mesmo. Sim. Então, nesse aspecto, pode ser sim um amistoso de luxo, mas em condições completamente anormais, né? Mas eu achei ótimo ver o Isaac comentando sobre seleção brasileira, porque eu particularmente amo seleção brasileira, já fui mais apaixonada, e eu acho legal resgatar isso, né? Tá certo que quando se aproxima da Copa, isso acontece com mais frequência, mas eu gosto de ver as pessoas acompanhando e comentando, porque paixão pelo clube todo mundo tem, né? Seleção brasileira não é todo mundo que tem. Sim, vamos ouvir agora a Genaina Lourenço, de Vila Velha, que estava lá no... Não, super privilegiada, né? Porque ela estava no Maracanã e assistiu a goleada de pertinho, gente. Muito legal. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Genaína, sou moradora de Vila Velha do Espírito Santo. Eu não poderia deixar de comparecer no jogo do Maracanã antes da Copa do Mundo, né? E que jogo, pessoal, foi emocionante.
Ancelotti fez uma aposta que, vou te falar, ficamos com a cara da seleção brasileira que estava faltando, né, pessoal? Depois do segundo tempo, então, vou dizer que com a entrada de Luiz Henrique e Paquetá, fez toda a diferença. Eu estou muito otimista com essa Copa do Mundo e a seleção brasileira, eu tenho certeza que vai ter mais entrosamento, vai ter mais gente chegando aí, mais jogador. Eu estou muito otimista com essa seleção brasileira, com essa Copa do Mundo. Vamos com tudo, Brasil. Eu gostaria muito de ver também eu acho incrível o privilégio de ver a seleção de perto, assim. Estar no Maracanã já é incrível. Acho que para ver a seleção deve ser um outro nível. Mas eu gostaria de ver o Ancelotti, já que ele montou esse time num 4-2-4, ele dando sequência nessa formação, com novas peças. Sim. Acho que a sequência de jogos montando um time base vai ser o grande trunfo, assim, para a seleção chegar bem para a Copa de 2026. Só que eu acho que pelo que ele falou nas últimas entrevistas aí e com esses amistosos que vão ter, né? Eu acho que ele vai mexer bastante ainda. Veremos. Sim. Eu tô bastante ansioso para a convocação para a Copa. Quais serão os 23 jogadores que vão para a Copa? Acho São que vão... 26. 26? 26. Vão... Muito incerto. Muito incerto. Muito incerto. Eu acho que só tem, tipo, um goleiro, talvez a zaga já esteja certo, talvez a dupla de meio campo com Casemiro e Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, mas laterais ainda é uma incógnita, o 9 é uma incógnita, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que se cada um aqui pudesse falar qual o nome que você crava? Eu ia cravar o Casemiro, porque é o homem de confiança dele. Alisson. Né? Alisson e Casemiro. Acho que não tem Marquinhos. jeito. Isso aí. Também. Agora, continuando falando de Brasil, mas da Copa do Brasil, porque nesta semana nós temos os jogos da volta, das quartas de final. Aqui ele já colocou na tela aqui pra gente. Clássico Mineiro ficou 2-0 pro Cruzeiro lá na Arena MRV, na Casa do Galo. Impressionante como o Atlético Mineiro não consegue prevalecer dentro de casa. Temos também... O Corinthians também venceu o Atlético Paranaense lá no Paraná, lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Vasco e Botafogo 1-1. E Bahia e Fluminense também empataram. Empataram não, perdão. Bahia venceu o Fluminense por 1-0. 1-0 o gol saiu ali no finalzinho. Quase que o Luciano Juba. Faltou o placarzinho aí, mas ficou 1-0 pro Bahia no jogo. Ficou 1-0 pro Bahia no jogo. O que a gente pode esperar? Eu acho que o Cruzeiro já tá classificado. Enfim, com relação a esse jogo aí, temos novidades que são as lesões de Caio Jorge e Matheus Pereira. Na última sexta-feira. Então, a vantagem é muito boa, mas... E joga em casa, né? Os dois principais jogadores do Cruzeiro podem estar fora desse jogo. Embora jogue em casa, 60 mil torcedores. Isso. Mas o Cruzeiro tem mostrado que quando joga com casa cheia, não tá se dando muito bem. Vamos ver. O Atlético tem o fator novo Sampaoli também, né? Que o cara é louco. O cara vai pra cima e... Pode dar um ânimo a mais, talvez. Eu acho que a escolha do Atlético pelo Sampaoli foi péssima. Então, Mas eu acho que o Sampaoli... A médio e longo prazo, eu acho que sim. Mas a curto prazo, eu acho que ele pode dar um choque nos jogadores. E ele já tem uma história no Atlético, ele treinou ali 2021, né? Sim, foi campeão mineiro. Pode dar esse choque. Eu acho que também a longo prazo, como o Vitor falou, ele é uma bomba relógio. O trem vai estourar em algum momento. Sim. Mas, assim, eu acho que pode dar certo. Sim. Corinthians e Atlético Paranaense, acho muito difícil o Corinthians perder essa classificação também, apesar da vantagem mínima. Sim. O Corinthians dentro de casa se mostra muito bem, é um time muito forte. Vasco e Botafogo tá bem aberto. É o que mais tá aberto aí pra galera, né? Eu apostaria no Vasco, porque o Vasco tá precisando fazer qualquer coisa esse ano aí pra ganhar força, pra se reerguer. Então eu acho que uma classificação na Copa do Brasil pode ajudar o time no Brasileirão, que tá aí nessa luta contra o rebaixamento. Vem dinheiro pros cofres. E o Botafogo tá oscilando depois da eliminação da Libertadores, né? Então eu acho que eu apostaria no Vasco. Mas a gente fala que clássico, tudo pode acontecer. O jogo é no Newton Santos, né? Acredito no favoritismo do Botafogo. Embora o Ancelotinho esteja com a seleção brasileira, né? Sim. Com o pai dele. Ancelotinho. Vai chegar ali em cima da hora pro jogo contra o Vasco. Botafogo e Vasco jogam na quinta, 9h30. Assim como Cruzeiro e Atlético, quinta, 7h30. Quarta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense. Bahia e Fluminense. Eu acredito que o Botafogo é favorito, mas o Vasco precisa realmente de um... Gostei que dessa vez eles conseguiram dividir bem os jogos, né? Porque tiveram 3 jogos numa quarta e só um numa quinta. Agora não, agora a gente tá com um calendário bem legal. No jogo de bem ida foi recheado. assim. Bahia e Fluminense, eu queria tanto ver o Bahia passando pra ver a força do Nordeste, pra ver o Bahia
Quem sabe eu meter uma viagemzinha ali pra Salvador, na Fonte Nova de novo, né? Quem quiser fazer uma parceria aí, né? Quem quiser. Mas eu acho que o Fluminense no Maracanã, dentro de casa, vai se sobressair, vai conseguir essa classificação. Apesar da minha torcida ser toda do Bahia, e não só porque eu sou rival do Fluminense, mas por querer ver o Bahia mesmo avançando. Sim, e o Fluminense tem aí os reforços, né, que tá querendo botar pra jogo. Né, o Acosta e o Moreno, né, então, que vieram para ir para ajudar nessa ausência do Arias. Eu acho que ali também tudo pode acontecer, porque o Bahia tem um time muito bom, é um time forte, não teve sorte, né, na Libertadores, foi eliminado, né? Na Sul-Americana também. Na Sul-Americana. Nos dois, né? Primeiro na Libertadores. Na Libertadores estava no grupo do Internacional, Nacional terceiro. E Atlético Nacional. Então eu acho que o Bahia faz frente, né? Então, sim, o Fluminense está se mostrando um time muito copeiro, né? Acho que tudo pode acontecer também. Isso aí. Esperamos, vamos ficar de olho nessa volta da Copa do Brasil. Eu espero que você também fique de olho aqui com a gente no próximo bloco, que a gente volta já já. Voltamos com o Apita aí, falando agora de ginástica rítmica. Tivemos lá na capixaba Sofia Madeira ganhando 2 medalhas de prata no último Mundial da Ginástica no Rio de Janeiro. O Vitor estava no Palácio Anchieta, ela com a Giovana Santos foram recebidas pelo governador Renato Casagrande. Como é que foi lá, Vitor? Conta pra gente. Cara, bem legal. O Casagrande, junto com o secretário José Carlos Nunes, né, receberam ela, parabenizaram. Enfim, a Sofia ganhou 2 medalhas de prata no conjunto brasileiro, no Mundial do Rio, no mês passado. Um feito muito histórico, né, pra ginástica rítmica. Grande. Isso, ela que é capixaba, mas mora hoje em Aracaju, porque faz os treinos lá em Aracaju, juntamente com a Giovana. A Giovana é individual, ela disputa o individual e chegou à final. Foi a 18ª melhor ginasta do mundo. Foi um feito muito grande para ela. Isso também. Ela até falou sobre a felicidade de consagrar a carreira dela com essa final que faltava. E agora elas se preparam para o Mundial do ano que vem, que vai acontecer na Alemanha. Vamos ouvir aí a Sofia Madeira, que ganhou as 2 medalhas de prata com o Brasil. E as duas estavam acompanhadas da Gisela, né, Vitor? A Gisela, que é a nossa técnica capixaba e que já esteve ao lado de várias ginastas aqui do Brasil que também fizeram história e estão seguindo aí, né? Porque a Sofia e a Giovana têm aí uma... Como é que a gente fala? Das nossas, não é antepassadas que eu quero falar, mas elas têm uma base muito importante aqui na ginástica capixaba, né? A Gisela é uma delas, né? Exatamente. É isso aí, vamos escutar a Sofia. Um sonho realizado, primeira vez na história que a ginástica rítmica consegue uma medalha em campeonato mundial, e eu fiz parte desse time, então para mim é um orgulho imenso, é um prazer representar meu país, prazer representar o estado. Foi a melhor sensação da minha vida, entrar naquela quadra, ter o Brasil inteiro ao lado do nosso grupo, competindo, não teve melhor sensação. Sim, terminou o Mundial, terminou essa fase, que era o nosso objetivo principal, conquistar nossa primeira medalha em Mundiais. Descansar agora, ficar um pouquinho com a família, relaxar e voltar para Aracaju e já pensar nas novas séries, porque muda os aparelhos, agora são 5 bolas e 3 arcos 3 massas e 2 arcos, então vai mudar a série, vai mudar a música, então aí é pensar nas novas séries pro próximo ano para conseguir a vaga olímpica já no Mundial na Alemanha. Ali nada nos parou, a gente se uniu, foi juntas até o final, treinamos muito, 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 e a gente sabia que a gente estava preparado, então nada ia atrapalhar a gente naquele momento. Desde sempre, né, o Espírito Santo chega muito forte em todas as competições, desde novinha, quando eu entrei, já tinha representante aqui, já tinha Nath, já tinha Manu, já tinha Fran, que já estavam, eu cresci ao lado da Jojo, então já foi uma referência muito grande para mim. E a estrutura do estado é muito boa para receber o esporte, e é muito agradável receber ginástica rítmica aqui, então foi mais um feito aí para o estado receber uma grande ginasta. É isso aí, e a ginástica rítmica brasileira vem crescendo cada vez mais, né? Como a Sofia falou, na última Olimpíada, o Brasil só não chegou à final porque uma das componentes machucou no meio da apresentação, né? Foi triste. Como ela citou a Vicky. Enfim, mas elas fizeram muito bem nas Olimpíadas, fizeram apresentações lindas. E ela mesma citou, né, que já veio com a base, o Espírito Santo. Isso que eu queria falar, porque a gente teve Tayane Mantovanelli, a gente teve Natália Gaudio, teve a Débora recentemente, e a ginástica rítmica, ela vem no movimento acompanhada da ginástica artística, que na última Olimpíada, né, liderada aí pela Rebeca Andrade, fez história. Só que a ginástica rítmica, ela tem um pouco menos de visibilidade, só que as meninas são muito dedicadas, são muito talentosas. Eu quis citar a Gisela também, porque a Gisela ela tem uma história muito grande aqui no estado, e acompanhou meninas
meninas, assim, crianças mesmo, sabe? Então, ver essas histórias e agora colhendo fruto com medalhas é muito legal. É isso daí. Agora vamos ver a Giovana Santos falando também, finalista mundial, Giovana. Foi muito bom, foi muito gratificante ter a torcida ao nosso favor, né? Competir dentro de casa sempre tem um gostinho diferente, mas acredito que eu consegui levar aquela arena à loucura, né? Esse era um dos meus objetivos, fazer minha série com a melhor forma possível, levantar a galera. Assim eu sou conhecida no mundo por levantar o público. Foi muito bom, foi especial. Eu que já participei de 3 mundiais, um pré-olímpico, que foi o da Vaga de Paris. Foi incrível em Valência também o público, mas competir com o público brasileiro é totalmente diferente. Lógico que eu tenho outros objetivos e novamente para uma Olimpíada, agora competir pelo individual, eu competi em Tóquio pelo conjunto. Foi um choro de vários sentimentos, difícil de explicar, de felicidade, de gratidão, por todo mundo que estava ao meu lado, minha treinadora, todo mundo que me apoia ali, né? Mas também foi um momento muito difícil, foi um ano muito complicado pra gente, a gente lutou muito por essa vaga desde o início. Tive ali um pouco também questão de uma contratura na panturrilha, que senti ali naquele campeonato, então juntou tudo, mas foi um choro de alívio e de gratidão por ter feito uma competição com uma extrema qualidade e, além disso, de felicidade e leveza, né? É isso aí, ela se prepara agora, como as duas citaram, né, para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, e o Mundial do ano que vem já começa a ser uma classificatória para as Olimpíadas. Quem subir ao pódio, quem ficar em determinada posição já garante vaga nas Olimpíadas, e aí fica a nossa torcida para as nossas garotas. Legal. Agora mudando da ginástica rítmica para o ritmo da velocidade na Fórmula 1. Ele tá nesses ganchos. Não sei se esse gancho ficou muito bom, mas daqui a pouquinho a gente tem o Grande Prêmio da Itália, né? Fugiu meu italiano aqui agora. GP de Monza, é uma pista maravilhosa, o templo do automobilismo. Já foi lá? Pô, infelizmente não. Fui em outra Monza aí, mas... Eita. Mas na pista... Olha o público. Inclusive, meu pai até teve um Monza também, mas a pista em Segundo o público. Em si, não. É uma pista que mais recebeu corridas da história da Fórmula 1, 66. O primeiro campeonato do Brasil foi conquistado lá com Emerson Fittipaldi em 1972, quando ele venceu lá. Barrichello tem o recorde de volta mais rápida em corrida em 2004, também quando ele venceu lá. E tem muita coisa em aberto nesse campeonato. O Piastri abriu uma boa vantagem, como a gente pode ver na tela, do Lando Norris, ele que abandonou na última corrida no GP da Holanda. O motor dele esfumaçou todo e ficou pelo caminho. O Verstappen está bem para trás. Eu acho que o campeonato vai ser decidido entre os dois pilotos da McLaren, hoje pendendo muito pelo Piastri. No que tange a consistência, ele tem vindo muito bem. Gostei do tange. E nosso Gabriel Bortoleto está em 18º com 14 pontos. A Sauber, ela deu um salto, aí agora regrediu um pouco, mas está cada vez mais evoluindo. Eu acho que, de fato, a gente vai poder ver uma Sauber mais competitiva no ano que vem, quando ela se tornar Audi. Sim. E esse ano, no campeonato de construtores, a McLaren já levou. Ninguém tira esse título da McLaren. A Ferrari tenta chegar, mas muito mal também. Essa aqui é a casa da Ferrari. A Ferrari é a equipe que mais venceu em Monza, com 20. Muito engraçado que o Verstappen está em terceiro na classificação e o Tsunoda está em 19º. Que campanha do Tsunoda, hein? Esse segundo carro da Red Bull é muito, muito, muito complicado de pilotar. Então, assim, é até, sei lá, meio desumano, desigual. Não sei nem como falar, mas é muito, muito, muito difícil pilotar esse segundo carro da Red Bull. Expectativa para um Bortoleto aí para essa corrida, Tino? Cara, eu espero... Como a Ferrari tem um motor muito forte e Monza, ela pede muito motor, porque a casa da Ferrari, né? É a pista mais rápida do campeonato, tem muitas retas, tem cortes de chicane ali, só para dar uma segurada nos pilotos, mas é bastante reta. Acredito que a Sauber do Bortoleto pode se sobressair com relação a alguns outros carros. No primeiro treino, na última sexta-feira, o Hamilton deu até um gostinho assim do que poderia acontecer, né? Mas no segundo treino livre já não segurou a onda. O Leclerc ficou em segundo nesse treino. Agora é ver o que a gente pode esperar desta corrida. Muito ansioso, adoro Fórmula 1, adoro Monza e adoro contar com a audiência de vocês. Espero que vocês também tenham adorado o programa de hoje. Daqui a pouquinho, né? Meia horinha começa a transmissão da Fórmula 1. Exatamente. Não percam nada e continue ligado aqui na tela da TV Tribuna Band com a Fórmula 1. Até o próximo domingo. Até já. Tchauzinho. Tchau.